Vamos lá para o centro de Porto Alegre, Avenida Mauá, principal entrada da capital gaúcha. Fogo em um apartamento. Eduardo Carvalho por lá com mais informações para a gente. Eduardo, boa tarde, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos que nos acompanham. O Balanço Geral começa ao vivo do Centro Histórico. Nós estamos em frente ao prédio que foi atingido pelo incêndio, que começou no 5º andar, mas subiu para o 6º e 7º. Bastante transtorno aqui nesse ponto de chegada à capital, região central da cidade. Muito trânsito na Avenida Mauá e o bloqueio ainda em pelo menos essas faixas aqui para o trabalho do Corpo de Bombeiros, nesse momento da Defesa Civil, para avaliar os estragos no prédio. Ninguém pode entrar no local, ninguém pode acessar a edificação, já que os estragos, pelo menos no apartamento onde tudo começou, foram muito significativos. Segundo a Secretaria de Saúde, pelo menos 3 pessoas receberam atendimento médico por inalação de fumaça. Uma delas é uma senhora de 84 anos, moradora do apartamento onde tudo começou. O relato é de que ela teria acendido uma vela, houve um acidente doméstico e aí o fogo começou a se espalhar com muita velocidade. Essa senhora chegou até algumas queimaduras, mas foi encaminhada para atendimento. Ao longo do Balanço Geral de hoje, a gente vai trazer todas as informações desse incêndio e de imediato a gente vai conversar com o Pietro, que é afilhado da senhora que mora no apartamento onde tudo começou. E o Pietro também está aguardando para voltar para casa, né, Pietro? Obrigado por falar com a gente, bom dia. Tu não estava aqui quando começou, né? Mas o que tu sabe já sobre o incêndio? A tua madrinha, ela mora aqui sozinha, mora contigo? Como é que funcionou? O que tu já sabe sobre essa história? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Pietro Machado da Silva, eu moro com a minha madrinha aqui, somos eu e ela, e o filho dela, de 60 anos, mora alguns andares acima. Você mora no 5º, né? Sim, nós moramos no 5º e ele no 9º andar. Eu estava no trabalho quando aconteceu. O meu chefe, que é filho dela, ele foi avisado antes de mim, me avisou e já me pegou direto no trabalho para trazer aqui. Antes mesmo da gente chegar, ele tinha sido avisado que ela já havia sido levada para o hospital, então eu disse para ele ir direto para o hospital e me largar aqui na esquina, enquanto eu vinha cuidar de qualquer assunto que precisasse. Referente ao prédio daí? Referente ao prédio, com os bombeiros, falar coisas que aconteceram. E também fui avisado por vizinhos que o foco de incêndio começou no quarto dela. E então, provavelmente eu estou dizendo para as pessoas, e não vão ficar dizendo esse tipo de coisa, principalmente uma tragédia, mas que talvez tenha acontecido com uma vela. Também, um dos nossos vizinhos, na verdade, já tinha me dito que tinha começado com uma vela no quarto dela. Sim. Ela tem o hábito de colocar uma vela e rezar para os santos dela. E eu já nem sei muito bem, na verdade, se eu fico dizendo para santos ou para Deus ou coisa do tipo, por causa que eu não sou muito ligado com um papo de religião, então não sei o que eu posso estar dizendo certo ou errado. Sim. E nesse caso, pelo que tu ficou sabendo, ela acabou se queimando também nessa situação. Ela estava sozinha naquele momento. Sim, ela estava sozinha no momento. Como eu disse, a rotina dela, nem sempre ela acende uma vela, mas ela acendeu, quer dizer, é especulação, é só que provavelmente ela acendeu uma vela e fez a oração dela e deixou a vela acesa, uma daquelas velas de 7 dias. E aí ela tentou até pedir ajuda, né, pro pessoal? Eu acho, na verdade, que ela tentou lidar no início do foco de incêndio com o problema sozinha, mas depois que ela acabou se queimando, ela acabou gritando, pedindo ajuda e acordando os nossos vizinhos que foram acudir ela. Esses nossos vizinhos já avisaram outras pessoas, tentaram já ligar o alarme de incêndio. O nosso zelador tentou cuidar do fogo usando extintores de incêndio, enquanto outras pessoas ligavam para os bombeiros. Agora tu tá esperando para retornar aqui pro apartamento. Tu chegou a ter notícias de como é que ela tá agora, Pietro? Notícias de como ela tá, eu fiquei sabendo através dos nossos vizinhos que ela acabou se queimando um pouco na cabeça. Aqui embaixo já estava sendo tratada pelos bombeiros. E então, quando ela seguiu pro hospital, o filho dela havia ido. Eu tô mandando contato com ele, mas ele não conseguiu entrar na sala onde ela está sendo tratada no momento. Só para fechar, como é que tu tá agora, em meio a tudo isso que aconteceu, o incêndio, a situação com a tua madrinha? Como é que tá sendo para ti essa situação toda? Não é muito de... Não sei dizer muito como eu tô me sentindo, não sou bom em expressar os meus sentimentos, mas só fico pensando, preocupado com ela, obviamente. E também pensando que muitas pessoas também foram envolvidas nisso e eu só tenho a pedir desculpa, mas também agradecer que ninguém mais tenha se machucado.
Obrigado, Pietro, por falar com a gente. Agradeço muito ao Pietro que conversou com a nossa equipe. A senhora tem 84 anos, né, madrinha do Pietro, que estava dentro de casa quando o incêndio começou, Samuel. Essa possibilidade de que foi causado por uma vela, isso ainda está sendo apurado pelas equipes. Não há uma confirmação oficial, mas é o relato de todos os moradores. Diga, Samuel, por favor. O prédio é esse que fica em cima do posto de combustíveis, do lado... Exatamente. A gente já vai para um outro ponto para mostrar melhor a imagem, Samuel. Mas o prédio, ele é esse prédio bem alto aqui em azul, que a gente consegue ver agora nas imagens do cinegrafista Gerson Paz. Ele fica ao lado de um posto de combustíveis e em cima do posto tem um estacionamento com muitos carros estacionados. Essa, inclusive, era uma das preocupações dos moradores em meio a essa situação. Eu vou conversar com mais uma moradora do prédio aqui, Samuel, para a gente entender um pouco mais sobre o contexto desse incêndio, que é a Bárbara. Ela mora lá em cima, nos andares superiores desse prédio, estava em casa quando o fogo começou, né, Bárbara? Como é que foi para vocês quando vocês estavam em casa? Como que vocês ficaram sabendo do incêndio? Chegou a tocar algum alarme? Oi, tudo bem, Eduardo? Bom dia, pessoal. Eu moro lá no 19º andar com a minha mãe e a situação foi bem desesperadora pra gente, principalmente para quem estava nos últimos andares, porque nenhum alarme de incêndio funcionou. Alguns vizinhos falaram que tentaram estourar os alarmes, principalmente os que moraram perto do foco inicial do incêndio. Nenhum funcionou, então a comunicação foi à base de gritaria. Um vizinho gritou, o outro escutou, o de cima escutou, foi escutando e eu tive muita sorte. Porque eu estava com a minha mãe e a minha mãe estava acordada, mas eu estava dormindo. Então, se não fosse por a minha mãe, se ela não tivesse escutado os gritos e me acordado, eu iria estar lá dormindo até agora. E com certeza isso teria acontecido com muitos outros vizinhos também. Imagino que tenha sido um susto, né? Porque tu falou, foi um cenário de muita gritaria, assim, né? Foi tudo muito rápido, assim, mas eu acho que no geral o pessoal conseguiu ter racionalidade de agir da maneira correta. Os vizinhos, todo mundo, a gente pegou uma toalha molhada e a gente tentou descer tudo de escada. Só que o problema foi que quando a gente chegou mais ou menos ali pelo 10º andar, a fumaça começou a ficar muito espessa. E o nosso medo era, se tu desmaiar entre o 10º e o térreo, talvez ninguém te resgate, talvez tu acabe morrendo ali no meio, sabe? Então a gente acabou conseguindo pegar o elevador e descer até o térreo, mas foi tudo muito arriscado, porque se tu desce de escada, tu pode acabar se asfixiando. Se tu desce de elevador, pode ser que o elevador pare de funcionar. Então não tinha assim um cenário muito seguro de nenhuma maneira. E quando a gente conseguiu descer a escada, o fogo já estava muito mais alastrado, justamente pelos alarmes de incêndio não terem tocado. E como é que está sendo para vocês essa situação? Vocês agora estão esperando para ver se vão poder voltar. Até o momento vocês não podem retornar para o prédio, né? Não, algumas pessoas, assim, em situações mais especiais, por exemplo, diabéticos que vão precisando de medicamento para insulina, os bombeiros estão conseguindo voltar com as pessoas lá para cima para rapidamente pegar e descer. Mas no momento, voltar, ninguém pode. Eu acho que o Corpo de Bombeiros e que a SAMU fez um trabalho muito bom, assim. Acredito que, além da senhora que estava no foco de incêndio inicial, que se machucou um pouco mais, todo mundo está bem. Então eu acho que agora é esperar eles manejarem a situação para que depois a gente possa voltar para lá. Então foi um susto, foi uma decepção, principalmente pela questão dos alarmes de incêndio, mas eu acho que agora que está todo mundo bem, o pessoal está mais tranquilo, assim, sabe? Esse é um pouco do sentimento geral, assim, o pessoal está pelo menos mais tranquilo, que ninguém ficou ferido gravemente, né? Exatamente. Muito obrigado, Bárbara, por falar com a gente. Agradeço a Bárbara por conversar com a nossa equipe também. Samuel, a gente vai tentar deslocar agora para um outro ponto para mostrar o incêndio. Deixa eu tentar pegar uma palavrinha só rapidinho do capitão dos bombeiros, Samuel, para a gente ter uma ideia um pouco mais geral a respeito do incêndio e de como é que funciona o trabalho nesse momento. Os bombeiros, eles já encerraram, tá, o trabalho de rescaldo. O controle às chamas, ele já foi realizado já há alguns minutos e o rescaldo, ele continuava apenas em pontos específicos. A grande preocupação no momento é justamente com a questão estrutural, porque o 5º andar ele foi praticamente todo destruído e o 6º andar também acabou trazendo alguns impactos. Eu vou puxar rapidinho o capitão. Obrigado, capitão. Já atendeu a imprensa em outros momentos, inclusive já conversou com a gente. A gente está ao vivo na tela do Balanço Geral. Só para entender, capitão, como é que foi o combate a essa ocorrência aqui? Vocês foram chamados e quando chegaram no local, qual era a situação? O que foi feito e como é que está o cenário nesse momento agora? Bom dia. Bom dia. Bom, nós somos chamados por volta das 9h20, né? E quando chegamos no local, as chamas estavam bem intensas, estavam saindo pela janela, inclusive, né? Imediatamente a guarnição montou a estrutura e fez o combate, subiu pelas escadas, fez o combate de dentro para fora. Em questão de minutos, as chamas estavam controladas
E nos minutos seguintes foi feito aquela segunda conferência para evitar a reincidência de chamas, novos focos. Nesse momento, o trabalho dos bombeiros ele já foi finalizado ou vocês estão ainda com alguma preocupação com possíveis novos focos? Como é que está nesse momento, capitão? Bom, o primeiro trabalho foi o combate às chamas. Posteriormente, a gente seguiu com a retirada de pessoas que estavam com alguma dificuldade para sair das edificações, né? E agora a Defesa Civil está junto com o engenheiro civil avaliando a estrutura do prédio para saber se poderá liberar os moradores de retornarem para o prédio ou não. O trabalho dos bombeiros está acompanhando juntamente com a Defesa Civil, mas não há mais vítimas a serem retiradas e nem chamas a serem combatidas. Os moradores relatam essa situação de que o fogo teria começado com uma vela, uma senhora de 84 anos que estava sozinha no momento. Essa é uma informação que também chegou aos bombeiros. Ela não é confirmada nesse momento ainda, capitão? Exatamente. É a mesma informação que nós temos, que vocês têm, né, que é... Conforme moradores, ela teria saído do apartamento, pedido ajuda para combater já o incêndio, relatando que estava utilizando velas, né? Mas nós não tivemos a perícia para confirmar também, mas é a informação que estamos trabalhando nesse momento. Né? E a senhora chegou a receber atendimento médico aqui ainda no local e depois foi encaminhada, capitão? Sim, nós tivemos 2 vítimas, né, desse incêndio. Vítimas não fatais, foi essa senhora que ela teve queimaduras leves e também um senhor que inalou fumaça. Então eles desceram do prédio, aguardaram a chegada da nossa ambulância juntamente com outra e foram conduzidos ao HPS. Só para fechar preliminarmente, muitos estragos, principalmente no apartamento onde começou o fogo, né, capitão? Isso, a estrutura, o fogo começou no 5º andar, ele se movimentou para cima, então foi 5º, 6º e um pouco do 7º andar. E os relatos da equipe que esteve lá avaliando é que a estrutura do 5º para o 6º andar pode ter ficado um pouco comprometida. Espera um minutinho, Samuel, tem algum questionamento para o capitão? Não, Eduardo, vai lembrar junto comigo que não é o primeiro incêndio relacionado a velas que nós estamos trazendo recentemente aqui no Balanço Geral. O capitão pode dar uma informação, alguma forma para as pessoas como utilizar corretamente a vela para não acontecer algo como está acontecendo aí no centro? Perfeito. Acho que o capitão foi... Rapidinho, capitão, só então para liberar o senhor. O Samuel fez uma observação, não é o primeiro caso que a gente mostra de incêndio, que há uma suspeita de que começou com o uso de vela num apartamento, um acidente, enfim. Tem alguma recomendação dos bombeiros de como utilizar com segurança, evitar esse tipo de acidente quando usa as velas? Porque a gente sabe que são itens que acabam sendo muito comuns, principalmente questão de religião ou às vezes quando falta energia. O principal cuidado é o entorno da vela, né? É muito comum, por exemplo, uma vela perto de uma cortina, perto de algum material inflamável. Então, se for utilizar a vela, tenta usar de uma maneira isolada e já tenha um plano de contenção caso dê algum acidente, de contenção às chamas. Esses cuidados é importante na hora de acender, até porque muitas vezes vocês atendem ocorrências que são simples acidentes domésticos que acabam causando uma situação bem maior, né? Muitas vezes, né? Também, se a pessoa está sozinha em casa, tem que ter esse cuidado. Daqui a pouco a pessoa acende a vela, esquece, vai dormir, vai tomar banho e isso a vela continua queimando e acaba gerando esse acidente, né? Muito obrigado, capitão, por nos atender. Parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Agradeço ao capitão. Samuel, vou devolver para ti. A gente vai agora para um outro ponto aqui. Vamos continuar ao vivo para mostrar a situação do prédio de frente. Vamos lá, em seguidinho então o Eduardo volta, mostra pra gente a situação do trânsito ali no centro de Porto Alegre e um outro ângulo desse prédio que pegou fogo, o apartamento que pegou fogo lá no centro. Avenida Mauá, uma das principais entradas da capital gaúcha, um caos por lá por conta desse incêndio que aconteceu mais cedo, pessoal. Uma mulher ficou ferida, uma senhora que morava aí nesse apartamento, na parte de cima do prédio, na parte mais alta do prédio. A suspeita é que uma vela tenha provocado o incêndio. Atenção, pessoal que usa velas em casa, em casa, no apartamento, na sua moradia. Muito, muito, muito cuidado. O bombeiro trouxe um alerta mais cedo aqui para o Eduardo. Nunca deixar uma vela perto de uma cortina, nunca deixar em cima da madeira. Tem que deixar em cima de um prato, alguma coisa que não pegue fogo, gente. Por favor, muito cuidado, longe de uma cortina. Daqui a pouco vem o vento, empurra a cortina para cima da vela, começa a pegar o fogo com facilidade, depois para controlar fica difícil. Olha só, esse evento lá do centro de Porto Alegre, pegou fogo naquele apartamento que está queimando ali mais baixo.
e depois o fogo se alastrou para os apartamentos de cima também. As pessoas às pressas tiveram que sair pelas escadas na correria lá de dentro, porque não se sabe a proporção que a coisa vai ficar. E vamos para lá, ao vivo agora lá no centro de Porto Alegre, Eduardo Carvalho trazendo mais informações para a gente lá do local. Eduardo. Foi no quinto andar que começou, essas imagens mostram bem, né, Samuel? As chamas saindo da janela do quinto andar, atingindo também o sexto e o sétimo. E agora a gente fala da frente do prédio que foi atingido por esse incêndio, para mostrar o cenário como ele ficou depois que as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. A gente vê os prejuízos mais significativos, principalmente no quinto e no sexto andar. É isso que agora é avaliado, essa estrutura é avaliada pela Defesa Civil junto ao Corpo de Bombeiros. Ninguém pode acessar o prédio por enquanto por conta desse trabalho, já que há riscos, não necessariamente riscos estruturais, mas riscos de acidentes, de repente alguma parte se desprender e cair aqui no chão, questões elétricas, questões hidráulicas, enfim. Tudo isso é avaliado no momento antes que o prédio seja liberado. Então, os moradores estão todos fora dessa estrutura, que tem 4 apartamentos por andar em 21 andares, ou seja, mais de 80 apartamentos. Todos os moradores foram retirados e a informação oficial da Secretaria Municipal de Saúde, que nós confirmamos agora, é de que houve 3 vítimas. Uma já foi liberada ainda no local e outras 2 foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro. Uma delas em estado grave, por queimadura de face e via aérea, mas que está estabilizada. É a senhora de 84 anos que estava no quinto andar quando o fogo começou. A outra pessoa que foi encaminhada ao HPS tem um quadro de saúde estável, considerado leve, e deve deixar o hospital já nos próximos momentos. A gente acompanha agora a chegada, inclusive, da Polícia Civil, a delegacia Volante chegando ao local também para analisar a situação do incêndio, de repente se há alguma causa criminosa, enfim, a polícia acabou de chegar no local agora, neste instante, para fazer essas avaliações junto também ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil. Enquanto a gente tenta entender o que a polícia vai realizar exatamente nesse ponto aqui, vamos conversar com a Silvia, que é moradora lá de cima, né, Silvia? Lá no 20º, mas estava no trabalho. Quando tudo começou, foi chamada por moradores, vizinhos. Como é que foi a situação quando tu recebeu a notícia de que estava começando o incêndio, Silvia? Bom dia. Bom dia. Sim, eu estava no trabalho, né? Eu trabalho aqui perto, no Shopping Total, dá 10 minutinhos até aqui. Aí meu marido me ligou, dizendo que estava com um fogo no prédio aqui, né? No quinto andar. Cheguei acho que em menos de 10 minutos até aqui. Foi realmente assim, não foi um incêndio de grande proporção, porque ele ficou no quinto andar, ele pegou um pouquinho mais de fuligem no sexto, mas teve o combate, né, inicial, até o zelador do prédio foi bastante rápido nisso. Os bombeiros também chegaram rapidamente, graças a Deus, e teve a senhora do quinto andar, que é uma senhora já, né, de 80 e poucos anos, que teve queimaduras e que está bem, né, está quadro estável, e o zelador também que inalou um pouquinho de fumaça, mas está bem. Vocês conhecem, tu conhece a senhora, sabe quem ela é, enfim? Sim, conheço do prédio, né, de ver, de subir e descer elevador, e, enfim, né, um prédio que são 80 e poucos apartamentos, né, o prédio, então o elevador sempre se encontra um pouquinho. E como é que tá para os vizinhos, assim, essa função toda, porque até agora vocês não podem voltar, né, para o apartamento, tá, assim, ainda aguardando, como é que tá sendo esse período para vocês? Como foi recente, né, a Defesa Civil está aqui fazendo toda a análise, fazendo rescaldo também. Então a informação é que, por enquanto, talvez o da Siqueira Campos, porque esse prédio ele tem coluna para Mauá e tem coluna para Siqueira Campos. Então o pessoal da Siqueira Campos talvez consiga acessar mais tarde, normalmente, seu apartamento. O da Mauá já não sabemos. Agora, quem precisa pegar alguma coisa, medicamentos e coisa assim, a Defesa Civil está subindo, acompanhando um a um, até porque tem questão de energia, né, riscos de outras coisas mais. Então, tem que ter calma e tranquilidade neste momento. Agora, a gente viu outros incêndios no centro recentemente, assim, mas a gente nunca espera que aconteça com a gente, assim, né? Como é que foi para ti ver o fogo, ver essa situação, tá fora de casa agora? É complicado, né? Ruim, ninguém gosta, né, de ter um incidente desses, mas assim, de tudo isso, pelo menos não teve gravidade, né? Não teve nenhuma pessoa ferida além isso que eu relatei, né, da senhora do apartamento, teve uma queimadura, parece que não foi grave. Cachorrinhos, gatinhos, enfim, todos conseguiram ser resgatados, então isso é o que mais alivia dentro de um problema que é um transtorno. Muito obrigado, Silvia, por falar com a gente. Silvia, que também é jornalista, comunicadora, né?
agradeço por conversar com a nossa equipe. A gente continua acompanhando o trabalho, Samuel. O cenário da Mauá ele já é bem diferente. Ó. A gente vai inclusive mostrar agora a Mauá praticamente vazia nesse momento por conta da sinaleira. O bloqueio que era realizado no trânsito aqui, que bloqueava 3 faixas, né, inicialmente, ele já foi retirado. Os bombeiros deixaram o local, não estão mais aqui, portanto. E agora continua esse trabalho da Defesa Civil. Polícia Civil acompanhando também junto, né, a Defesa Civil para fazer essas análises e a Brigada Militar que continua acompanhando essa situação justamente para garantir o isolamento daquela área, que é a área mais próxima à entrada do prédio realmente, para que os moradores não circulem pela calçada por aquele ponto, justamente por aquilo que nós já conversamos, né, a respeito dos riscos, a segurança dos pedestres. Então o trabalho ele continua aqui, mas já é um cenário bem menos caótico e com essa liberação parcial dos moradores só para quem precisa pegar alguma coisa. Ninguém pode ficar no apartamento nesse momento e ainda não se tem uma previsão de quando os moradores vão ser liberados a retornar definitivamente para este prédio. Sobre as causas do incêndio, nós já trouxemos mais cedo. A principal possibilidade levantada inicialmente aqui é de que uma vela deu início a esse fogo. Era um hábito dessa senhora de 84 anos acender velas por questões de religião. Inclusive nós conversamos com o afilhado dela, que mora junto a essa senhora, mas não estava no local no momento do incêndio. Então essa é a grande possibilidade, que não foi oficialmente confirmada, mas deve ser sim nas próximas horas uma confirmação. A polícia inclusive está aqui também para apurar as causas do incêndio. Quanto a essa vítima, né, essa senhora de 84 anos, ela recebeu atendimento aqui e ela tinha queimaduras na face e na via aérea, ou seja, boca e nariz, né, dificultando também a questão da respiração. O quadro de saúde é considerado grave justamente por conta da região em que ela foi atingida pelo fogo, nessa região do rosto, mas ela está estabilizada nesse momento. É a informação que a Secretaria Municipal de Saúde passa no momento a respeito desta vítima, que é a única que vai seguir hospitalizada ao longo do dia, porque outras 2 pessoas receberam atendimento médico, mas já foram liberadas, Samuel. E vamos lembrar uma coisa, né, Eduardo? O cinegrafista está contigo, é o Papa que está contigo, pede para mostrar, tem um posto de combustíveis que fica do lado desse prédio, gente. Por isso, o trabalho dos bombeiros muito rápido para conter as chamas. Ah, mas pegou fogo lá em cima, o posto é ali embaixo. Pessoal, tem um cuidado todo especial para evitar de que, de qualquer forma, as chamas se alastrem, o calor vá para perto do combustível. No posto de combustível é comum também que é o gás, aquele que se forma, né, do combustível, possa pegar fogo, então é um perigo muito grande. E por isso a pressa dos bombeiros e toda a técnica para combater as chamas, né, Eduardo? Exatamente, Samuel, bem observado. Isso inclusive foi comentado por outros moradores, né? A grande preocupação não só com esse posto de combustíveis, mas porque acima do posto e bem na altura do andar em que as chamas iniciaram, há um estacionamento com diversos veículos, muitos carros aqui, que por óbvio também tem combustível, também são inflamáveis. E isso também era uma preocupação da corporação assim que eles chegaram. E os bombeiros foram acionados por volta das 9h30 e quando chegaram até esse ponto, as chamas já estavam bem altas, saindo pela janela, que é aquela imagem que a gente mostrou na tela do Balanço Geral, registrada por moradores. Mas rapidamente esse incêndio ele foi controlado pelos bombeiros. Ele atingiu o 5º, onde começou, o 6º e uma parte do 7º. Mas foi controlado, os rescaldos continuaram por cerca de 1h30, 2 horas, e depois esse trabalho também foi finalizado. Quando o trabalho é finalizado pelos bombeiros, Samuel, é porque a corporação entende que não há mais risco de pequenos focos voltarem a provocar chamas. No incêndio que nós cobrimos aqui a respeito dos casarões do centro, né, próximo ali ao antigo Paço Municipal, local de grande movimento de Porto Alegre, o rescaldo durou quase 24 horas, porque os bombeiros continuaram identificando pequenos focos. Não é o caso nesse prédio. Tudo foi controlado, não há mais riscos, não há mais essa preocupação com o calor dentro dessas edificações. Então agora a preocupação fica com essa questão estrutural para garantir a segurança de todos esses moradores. É aquela dor de cabeça, né, Samuel? A gente cobriu também recentemente aquele incêndio próximo à Avenida Protásio Alves, onde os moradores também tiveram que sair de casa. Infelizmente, essa é a dor de cabeça para todos os condôminos aqui desse prédio, que até o momento não podem retornar para casa e, infelizmente, não tem por enquanto essa previsão, né, de quando vai ser possível. Depende de uma análise muito específica, né, dos agentes de segurança, nesse caso, da Defesa Civil.
Ali atrás fica a superintendência do trabalho, né, pertinho. E essa esquina, a mais perto de onde tu tá agora, qual é a esquina para o pessoal se localizar? É Mauá, esquina com? Mauá, esquina com a Caldas Júnior. Esse prédio que tem acesso justamente pela Mauá onde nós estamos, mas também na parte de trás pela Siqueira Campos. São 2 acessos, 3 elevadores. Um elevador para Mauá, um para Siqueira e um no meio que liga, né, as 2 estruturas. E a gente está aqui nesse ponto da Mauá, onde existem muitos prédios comerciais. Inclusive aqui onde nós estamos, nessa quadra, por exemplo, os únicos 2 prédios residenciais são os que ficam ao lado do posto, né? 2 prédios, 2 estruturas, e tem também um terceiro aqui na esquina com a Caldas Júnior, que é um prédio que foi revitalizado recentemente, tem um restaurante na parte superior e nas partes de baixo são apartamentos que foram construídos com o objetivo de locação. Então é uma avenida muito movimentada, por óbvio, né, Samuel? E que tem muitos prédios também comerciais, é um local que em dia de semana fica com grande fluxo de pessoas e também de veículos. Aliás, sobre o trânsito, tá? É importante destacar isso. Nesse momento, o trânsito normal no centro histórico, não tem mais nenhum tipo de congestionamento, mas quando o incêndio foi registrado e o local estava bloqueado, o congestionamento ele foi longe. Inclusive, a nossa equipe estava retornando de Cachoeirinha, na região metropolitana, e nós levamos muito tempo para chegar a Porto Alegre pela Castelo Branco e fazer esse pequeno trecho da Mauá. Estava muito congestionado, foi um grande impacto no trânsito, principalmente durante a manhã, mas que agora já foi liberado por conta da finalização do trabalho dos bombeiros. Ainda há esse pequeno bloqueio, né, Samuel? A gente acompanha ali na frente do prédio, justamente por segurança, mas o trânsito normal e muita gente da EPTC aqui também para fazer essa orientação aos motoristas. O pessoal da EPTC posicionado ali, tem os cones também colocados, porque a calçada está interditada, e a calçada está interditada por uma razão muito óbvia, né? Teve calor ali no prédio, pode se desprender alguma laje, pode se desprender o cimento da parte alta, então é um perigo para quem quer passar por baixo. Tem que atravessar a rua com todo cuidado, por isso os agentes da EPTC estão ali para auxiliar na travessia também, porque é perigoso caminhar pela rua, né? Então não é recomendável e caminhar ali embaixo, pessoal, mas de jeito nenhum. Eu não sei se são pequenas lajotas colocadas na frente ou é pintura, acho que são lajotas, né? Então podem se desprender por conta do calor, algumas se desprenderam, como a gente consegue ver, e é perigoso demais. Por isso está tudo interditado lá embaixo e não sei quando que vai ser liberado não, né? Quem sabe demora um pouco para ocorrer a liberação do passeio, da calçada, para que os pedestres caminhem nessa área central de Porto Alegre. Também não me parece uma área tão utilizada por pedestres na área central de Porto Alegre, nessa esquina aí no centro da capital gaúcha, do lado desse posto de combustíveis. Uma outra curiosidade, aquele prédio que tu mostraste mais cedo ali na esquina com a Caldas Júnior, o Eduardo, o não cor-de-rosa, o outro pro lado mais próximo de ti, aquela esquina foi utilizada por aquele grupo criminoso que cavou um túnel e estava tentando chegar ao acesso até a Caixa Econômica Federal e ao Banrisul. Foi feita uma operação da Polícia Federal, né? Foi nesse prédio aqui que o grupo criminoso lá do centro do país comprou o prédio, estava cavocando, o túnel estava quase pronto, quando a Polícia Federal, lembro muito bem, né? Conseguiu descobrir o que estava acontecendo, monitorou todos na Operação Toupeira e conseguiu prender todos os agentes que queriam chegar até os cofres do Banrisul e da Caixa Econômica Federal. Esse prédio aí, ó. Pois é, Samuel, interessante essa observação, confesso que eu não tinha essa informação, mas esse é um prédio que foi recentemente, inclusive, revitalizado para locação, tem estruturas comerciais também, lá em cima tem um restaurante e é uma esquina, um ponto aqui, né, como a gente falou, de muitas estruturas comerciais e realmente o movimento de pedestres, como tu comentou, não é tão intenso, principalmente nesse momento. Estava observando aqui, enquanto tu comentava sobre a situação dessa edificação, eu imagino que nesse caso aqui, Samuel, a gente vai ter a chegada da perícia. Como a gente tem a Polícia Civil no local, é muito provável que equipes do Instituto Geral de Perícias também cheguem até esse prédio para fazer uma análise da estrutura e também confirmar as causas. O incêndio que nós cobrimos próximo a Protásio Alves, naquele prédio menor de cerca de 6, 7 andares, em que o incêndio começou no 2º andar, eu perguntei aos bombeiros se a perícia chegaria até o local junto com a Polícia Civil. E o capitão, à época, me disse que não,
porque era um incêndio sem vítimas. Ninguém ficou ferido gravemente, não houve vítimas, então não haveria uma necessidade de abrir um inquérito, de chamar a polícia e de investigar as causas. Então a gente nem tem a confirmação do que causou aquele incêndio. Nesse caso, a gente tem uma senhora de 84 anos que está hospitalizada e, conforme a Secretaria de Saúde, em estado grave. Então, a partir desse ponto, é possível imaginar que sim, essa investigação seja aberta. A polícia está aqui, então, a polícia está investigando esse fato e que a perícia também venha para trazer essas questões das causas. E havendo uma investigação, por que é importante mencionar isso? Porque aí vários outros pontos já mencionados hoje no Balanço Geral começam a ser muito relevantes. Por exemplo, a questão dos alarmes. Por que os alarmes de incêndio não funcionaram? Havia um plano de prevenção em dia? As escadas estavam habilitadas com corta-fogo, com corta-chamas? As janelas estavam adequadas? Existem grades? Enfim, uma série de questões que agora passam a ser levantadas junto com o inquérito policial. Então, todos aqueles elementos que nós trouxemos mais cedo, eles passam a ser ainda mais relevantes se a gente tem uma investigação em andamento e, inclusive, agora um dos agentes da Polícia Civil está ingressando no prédio para fazer uma avaliação também. Ele acaba de entrar na entrada principal da Avenida Mauá em direção ao saguão, à recepção, né, desse prédio, e deve subir até o 5º andar onde o incêndio começou, onde já estão outros agentes fazendo essa análise, Samuel. E até reforçando esse ponto, né, porque nós trouxemos aquela primeira informação de que ninguém se feriu com gravidade e ninguém se machucou, é verdade, né? Não teve um dano no corpo, ela teve algumas queimaduras de leve, mas o fato de ter inalado fumaça é que faz com que a classificação médica indique que essa mulher pelo menos chegou no hospital em estado grave, né, Eduardo? Porque respirar aquele ar que é quente queima as vias aéreas e intoxica. Então, por isso, né, ela foi encaminhada ao hospital em estado grave, 85 anos, a gente torce demais para que ela se recupere bem,